Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, a gente já conversa com ela aqui, Ana Cátia, editora do BDM Online. Ana, muito bom dia para você. Atualiza então as prioridades da agenda da Rosa Riscala para essa quarta-feira. Bom dia, Débora. Enfim, o ministro Fernando Haddad confirmou, né, o fatiamento da MP 1303, envia hoje dois projetos ao Legislativo. Um projeto é de controle de gastos, com impacto estimado em mais de 15 bilhões, podendo chegar a 20 bilhões, enquanto o outro é focado no aumento da arrecadação, incluindo aí a volta do IOF, pelo menos em parte, segundo o ministro. Ele também deu uma informação bomba aos parlamentares, que o corte de emendas será maior do que 7 bilhões de reais. Foram confirmadas a taxação das bets, a elevação da contribuição social sobre o lucro líquido para as fintechs e a limitação das compensações tributárias, que deve arrecadar 20 bilhões de reais entre 2025 e 2026. A equipe econômica decidiu manter a isenção das LCAs e LCIs e das debêntures, porque essas medidas dificilmente passariam no Congresso, né? Sobretudo diante da resistência da bancada do agronegócio. Haddad elogiou os parlamentares, disse que eles tiveram sensibilidade em aprovar leis retirando privilégios do andar de cima, mas que seria preciso agora dar uma última volta nesse parafuso para a gente ter um orçamento primário positivo em 2026. O ministro admitiu a dificuldade do governo em aprovar a agenda econômica e também disse que não é justo que a oposição atrapalhe as contas públicas mirando as eleições. Haddad também reforçou que cumpriu a meta fiscal em 2024 e que cumprirá a meta este ano e em 2026. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, disse que o governo tentará votar na próxima semana o projeto de revisão de incentivos fiscais, que será trabalhado em cima do projeto apresentado pelo deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará. No STF, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e assim suspendeu o julgamento da ação movida pelo governo contra a desoneração da folha de pagamentos. Ele tem até 90 dias para devolver esse processo e até o momento há 3 votos para reoneração gradual entre 2025 e 2027. A AGU estima que o prejuízo da desoneração esse ano será de 20,23 bilhões de reais. Em 2024, o impacto foi de 30 bilhões e meio de reais, Débora. Pois é. Bom, outro assunto que a gente vem acompanhando muito nos últimos dias, né? Essa expectativa para esse encontro entre Lula e Donald Trump. A expectativa continua muito alta, mas também tem um outro encontro que o mercado está esperando que aconteça, que é justamente entre Trump e Xi Jinping, que agora tem uma dúvida, será que vai acontecer, não vai acontecer? Alguma novidade em relação a isso hoje, Ana? Olha, em relação ao Lula, o presidente embarcou ontem, né, a Indonésia, a Malásia, com a expectativa de que possa se encontrar com Trump no domingo, durante a cúpula do Sudeste Asiático. Mas ainda não há confirmação de horário. Agora, o que o Lula deixou para depois da viagem foi a indicação do substituto do Barroso no STF, que era esperada para ontem. Porque ele ouviu do Alcolumbre que Jorge Messias pode enfrentar problemas para ser aprovado pelos senadores. O Alcolumbre defende o nome de Rodrigo Pacheco, que também é ex-presidente do Senado. O Alcolumbre considera que a indicação de Pacheco seria aí um possível contraponto dentro do STF ao que os parlamentares costumam chamar de invasão do Supremo nas competências do Legislativo. Agora, sobre o aguardado encontro Estados Unidos e China, também não há uma data, nem uma hora marcada. Ontem o Trump colocou em dúvida até mesmo o encontro com Xi Jinping. Ele chegou a afirmar que talvez não aconteça, e essa frase bastou para mexer com os mercados no mundo todo. Na dúvida, o dólar à vista parou de cair contra o real depois de 4 pregões, fechou em alta a 5,39. Também no exterior, o índice DXY subiu 0,35%, mas isso também pode ser um pouco porque o iene perdeu 0,81 com a eleição da Sanai Takahashi no Japão. Essa história da reunião com a China promete causar ainda muita volatilidade no mercado. Então, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, vai tentar aí reduzir essas tensões e deve se reunir com as autoridades da China nesse fim de semana para discutir essa questão. O Trump disse que, além das terras raras, o fenantil, a soja e também Taiwan estarão na pauta de negociação, provavelmente. Agora, a China está muito posicionada, muito fortemente posicionada nas cadeias de suprimento. E é isso que dá ao país um bom poder de barganha com investidores, com importadores dos Estados Unidos no curto prazo, já que não dá para rapidamente substituir a China como fornecedora. No terceiro trimestre, mais de 100 bilhões de dólares em produtos chineses chegaram aos Estados Unidos. Isso tem ajudado
Pequim a manter o crescimento econômico no caminho da meta, que é de 5%, e elevar o superávit comercial bilateral para 67 bilhões de dólares. Agora, a reunião entre Estados Unidos e Rússia, essa foi descartada, porque Moscou rejeitou um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia, Débora. Pois é, né? Bom, temos que acompanhar isso também de perto, porque pode ter, né, reflexo, inclusive, no preço do petróleo. Agora, falando de temporada de balanços, hein? A gente tem temporada aqui já acontecendo. Lá nos Estados Unidos, alguns resultados não estão alegrando muito o mercado. Falamos há pouco aqui, viu, Ana, sobre o resultado de Netflix e ainda tem uma agenda extensa de resultados para hoje, né? Pois é, as ações da Netflix estão caindo 7% aí no pré-mercado, vocês acabaram de dar, né? São pressionadas pela margem operacional do terceiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas de Wall Street. A Netflix perdeu 33 bilhões de dólares em valor de mercado ontem, o equivalente em real a 177,8 bilhões de reais. A margem da empresa ficou em 28%, isso um pouco abaixo das previsões, em parte por causa das cobranças relacionadas a essa disputa com as autoridades fiscais no Brasil. Essa disputa tributária, que segundo a empresa está em andamento no Brasil, obrigou a Netflix a registrar uma despesa de 619 milhões de dólares no balanço do terceiro trimestre. A empresa não citou mais detalhes sobre essa disputa, mas seria relacionada a um período iniciado em 2022 que vai até o terceiro trimestre. Essa questão brasileira também deve atingir as margens anuais, que devem passar de 30% para 29%. Receita e lucro do período cresceram com o aumento da publicidade, aumento de assinantes, aumento de preço. O lucro líquido aumentou 8% na comparação anual, a 2,55 bilhões de dólares, e o lucro por ação ficou em 5 dólares e 87 centavos. Ontem, o Western Alliance também informou lucro líquido de 260,5 milhões de dólares, lucrando, então, 2 dólares e 28 por ação. A alta do papel estava há pouco em 2,37 a 78 dólares no pré-mercado. O banco Barclays e o varejista Carrefour são os destaques entre os balanços da Europa hoje. Nos Estados Unidos saiu agora há pouco o balanço da AT&T. O papel está subindo quase 1% no pré-mercado, depois que a empresa ganhou 54 centavos por ação, o que foi dentro do esperado, com uma receita de 30,7 bilhões de dólares. O destaque nas vendas foram os planos combinados e promoções do iPhone. Após o fechamento, né, saíram os balanços de IBM, Tesla e Alcoa. A agenda de indicadores está bem fraca por aqui, só estão previstos para hoje os dados semanais do fluxo cambial, que o Banco Central divulga às 14h30. E também tem o terceiro leilão da ANP de áreas do pré-sal, da oferta permanente de partilha, que acontece às 10 horas da manhã. Ontem à noite, a Vale divulgou o relatório de produção e vendas, né? Teve um aumento de 3,8% na produção do minério de ferro no terceiro trimestre, a 94,403 milhões de toneladas na comparação anual. Na margem, a produção do minério avançou também, 12,9%. Em nota à CVM, a Vale afirmou que a produção atingiu seu maior nível desde 2018. Os papéis em Nova York subiram 0,71%. A agenda é fraca também no exterior. Além dos balanços, o destaque nos Estados Unidos, Débora, são os estoques de petróleo às 11h30, que tem uma previsão de alta de 1 milhão de barris. A presidente do BCE, Christine Lagarde, fala às 9h25 e a Coreia do Sul decide o juro mais tarde, às 22 horas. Débora. Vamos aguardar, então. Minha querida, muito obrigada pelas atualizações. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau.